Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Rezemos nesta Santa Eucaristia pelas famílias, pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, pelas intenções do nosso Bispo diocesano, e rezemos por todo o clero. Rezemos pela saúde de Valdeir Pinheiro Santana, pela saúde de todos os enfermos. Rezemos pelas almas do purgatório, por uma graça alcançada. E rezemos pelo dom da vida da nossa irmã Maria de Fátima Holanda Moura, que está aniversariando hoje. Que o Senhor Jesus derrame muitas bênçãos sobre você, Fatinha. Caminhando com Cristo pelo deserto quaresmal e apoiados em sua fidelidade à palavra de Deus, celebremos este primeiro domingo da quaresma e deixemos o Espírito de Deus nos conduzir rumo à Páscoa do Senhor. A campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano nos recorda a unidade que Cristo gera em nós, também em meio às diversidades. Rezemos pelas intenções que cada um tem no seu coração. Todos de pé, para iniciarmos a Santa Missa cantando. Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor nos chama à conversão. Possamos olhar para dentro de cada um de nós, nos colocarmos diante do altar de Deus com um coração suplicante em relação ao seu perdão sobre os nossos pecados. E assim podermos celebrar dignamente o mistério da nossa fé. Cantemos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos,
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Coloquemos diante do altar de Deus as intenções que estão em nosso coração, aquelas pessoas que se confiaram às nossas orações, todos os doentes, especialmente os acometidos pelo novo coronavírus, nesta fase crítica da pandemia, por aqueles e aquelas que rezam conosco, nos acompanham pelo Facebook da paróquia. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Do Gênesis. Disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, com todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu reinar, as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos, e não tornará mais a haver dilúvio, que faça perecer nas águas toda criatura. Palavra do Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor.
Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limite, ó Senhor. Piedade e amor são os caminhos do Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, os justos pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8 foram salvas por meio da água. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação, pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu aos céus e está à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades. Palavra do Senhor. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele
está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivenciando o tempo da Quaresma. Teve início na quarta-feira de cinzas, quarta-feira passada, este tempo litúrgico que antecede a Semana Santa, o tempo pascal, que se estende até a Quinta-feira Santa. Neste tempo, nós somos apelados por Deus para que possamos cada vez mais nos abrir ao processo de conversão. Quaresma quer nos lembrar justamente este tempo da reflexão em todos os sentidos na vida espiritual, fazendo como que uma análise de nossa vida, de nossa caminhada, de nossa comunhão com Deus, de como se dá, de como tem se dado a nossa comunhão, a nossa caminhada, a nossa vida de fé. E justamente neste tempo que antecede a Páscoa do Senhor, podermos subir alguns degraus na escada da fé, da vida espiritual, da conversão, para vivenciarmos este tempo novo da graça de Deus de uma forma renovada, renovado o nosso interior, renovado a nossa forma de pensar e de agir. Este tempo nos ajuda, por meio da reflexão da Palavra de Deus, dos propósitos que somos chamados a vivenciar, a oração, a esmola, o jejum, a reflexão do tema da campanha da fraternidade, que sempre acompanha este tempo, está tudo a nos conduzir nesse processo de conversão. E é um processo que é contínuo na vida do cristão, na vida humana, enquanto existir na caminhada deste mundo. E desde o começo, Deus esteve preocupado com a conversão do seu povo, com a salvação, que experimenta eficazmente aquele que sabe acolher a Deus, que sabe dar passos concretos na vida de conversão, o chamado de Deus. Deus, no amor e na sua misericórdia, está sempre então a nos oferecer meios, oportunidades para que possamos então cada vez mais crescer neste processo de conversão. O Evangelho que nós escutamos nos mostra Jesus sendo conduzido pelo Espírito ao deserto. E nesse deserto, para esse deserto, Jesus é conduzido logo após a experiência do batismo, que passa por ela quando é batizado por João Batista. E aí no deserto, nós escutamos o evangelista Marcos dizer que Jesus passou 40 dias
40 dias em jejum e oração, como uma forma de se fortalecer antes de dar início à missão que o Pai lhes confiou no mundo, que era a realização do reino de Deus, a salvação daqueles que o Pai lhes confiou. É interessante que o Evangelho nos diz que nessa experiência do deserto, Jesus conviveu entre os animais selvagens e os anjos o serviam. O Senhor estava entre o perigo. Os animais selvagens representam perigo, porém os anjos representam a presença de Deus nesse deserto onde vai ser tentado. Significa que Deus não abandona Jesus nessa experiência do deserto, onde experimenta também a tentação de Satanás. Protegido por Deus, mas também pela experiência da oração e do jejum, Jesus é vencedor do mal, vence o mal. E apesar de estar sozinho, ele conta com essa presença do Pai que o acompanha. Ora, o deserto nos lembra um lugar estranho, um pouco estranho, não habitado, um lugar seco, né? Mas, por outro lado, olhando para a caminhada do povo de Deus, para o Antigo Testamento, como também para o Novo, quando fala da experiência de deserto que teve o povo de Deus, né? Podemos lembrar dos 40 anos de Deus, o povo de Deus peregrinando pelo deserto, dos 40 anos de Moisés, dos 40 dias de Moisés na montanha, interagindo com Deus, os 40 anos, nos 40 dias que era dito por Jonas, diante dos quais a cidade podia ser destruída. Então lembra essa caminhada de um povo que é chamado por Deus a ir ao seu encontro e a se libertar do pecado através deste encontro. Nessa experiência de Jesus, onde ele convive com os animais, mas conta com a presença dos anjos, podemos perceber que o deserto quaresmal que estamos a vivenciar, onde somos convidados a estreitar nosso processo de conversão, é também um tempo privilegiado. Para Jesus, este deserto não era de fato um deserto, mas era um lugar privilegiado do encontro com o Senhor, né? Assim, este tempo quaresma, que vem de 40, é o número simbólico que está aí, a escritura recheada dele, simboliza este tempo do deserto. Ou seja, estamos numa caminhada, talvez acompanhados, convivendo com tantas pessoas na vida da comunidade, no seio da família, mas somos convidados a tirar instantes, momentos, para nos retirar diante de Deus. E como Jesus, diante do deserto, foi tentado, mas contou com a presença divina, aquele que está nesta caminhada também é tentado. Nós somos tentados na caminhada do dia a dia. O Satanás está aí para tentar. Ele não vai aparecer como aquela figura tradicional que ouvimos falar, com os olhos de fogo, com chifres, né? Uma figura apavorante, mas ele pode aparecer de uma forma atrativa, querendo nos desviar de um caminho que leva ao Pai, que leva a Deus, que leva a esta conversão. E por isso nós somos convidados a fazer essa experiência de Jesus, com o jejum, com a oração, como uma forma de nos fortalecer, justamente para também, como Jesus, sermos vencedores de Satanás. A figura de Satanás na presença de Jesus no deserto
significa que ele queria desviar Jesus da missão para a qual o Pai tinha lhes confiado, né? A missão é estabelecer um reino de justiça, é salvar, e para realizar esta missão tem que passar por realidades não muito boas, por sofrimentos. E a tentação de Satanás vai no sentido de seduzir, por propostas que, humanamente pensando, podem ser boas. Mas Jesus não se deixa vencer, porque está consciente desta missão, está consciente de que tem que ser fiel e perseverante, que deve obedecer ao Pai e não a Satanás. Então, contando com a companhia dos anjos, a companhia de Deus, e com a força que vem de Deus pela oração, torna-se vencedor. Estava aí se fortalecendo para sair e colocar em prática a missão. O batismo impulsiona Jesus para a missão, para fazer acontecer de fato, em meio ao seu povo, aquilo que eu queria, a realização do reino, com a pregação, ensinamento, com todos os sinais que acompanhavam. E aí também ia experimentar as realidades contraditórias ao reino. Mas a força de Deus presente em sua vida o faz tornar-se vencedor, né? Jesus era Deus, né? Era Deus. Mas, como diz São Paulo, com esta experiência desce a nossa realidade humana. Faz-se um de nós, sem se tornar um pecador, torna-se humano sem se tornar pecador, para se solidarizar, para perdoar, para salvar. E é tornando-se homem no meio dos homens que ele experimenta a realidade humana do sofrimento, da dor, da perseguição, da morte, mas encontra a força em Deus. Depois, Jesus começa o seu ensinamento, quando sabe que João Batista é preso por Herodes. Aí tem o início da sua pregação. E tem como centro esta frase que São Marcos nos apresenta, quando Jesus diz: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho, né? O tempo que se completou é o tempo da plenitude, anunciado pelos profetas. Na plenitude do tempo, uma virgem dará luz, né? Apesar de já ser um tempo bem posterior ao nascimento de Jesus, este consiste o tempo da plenitude. Se completou. E o reino de Deus que está próximo se trata da própria pessoa de Jesus. Ele é o reino de Deus. O reino de Deus chegou, está no meio de vós, é o que ele vai dizer, né? Então, pertencer ao reino de Deus significa ter Jesus como centro da vida de caminhada neste mundo, enquanto se vive. Caminhar tendo de vista a sua pessoa, diante das frustrações humanas, diante das dificuldades que podemos experimentar, diante das tentações de Satanás que podem aparecer. Isso só é possível se nós formos capazes de acolher o convite que Jesus faz: convertei-vos e crede no Evangelho. É um convite muito forte. Não é um convite feito só no tempo da Quaresma, apenas se intensifica neste tempo, mas é um convite que é constante.
porque nós somos humanos, inseridos numa realidade humana que está a todo tempo nos dando a oportunidade para nos desviar do caminho que leva a esta conversão. Então, significa um esforço constante, né? Este tempo quaresmal quer ser como que um retiro para nós, em que, como Jesus, nós estamos nos fortalecendo mais ainda pela oração, pela espiritualidade do tempo e, de fato, dando passos bem concretos neste processo de conversão, na acolhida desse convite que faz Jesus, né? Como devemos nos converter? A conversão não é uma realidade que acontece de uma forma mágica, de fora para dentro. Ela vai acontecer de dentro para fora, da nossa capacidade de pensar, de sentir, que nos faz agir de forma coerente e sempre a proporcionar um bem, né? Não é possível que a conversão aconteça na vida de quem não reza, né? De quem não olha para Jesus, para os sofrimentos de Jesus e diante da sua caminhada se procura assemelhar-se a Ele, aproximar-se do Jesus sofredor. Tem gente que só quer saber do Jesus glorioso, ressuscitado, mas não quer saber do Jesus sofredor. Aí, quem não quer saber do Jesus sofredor, está fugindo da cruz, da missão de cada dia, né? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me, diz o Senhor. Então, é assim que nós vamos dando uma chance para nós mesmos neste processo de conversão. Às vezes, nas coisas mais pequenas, que podemos pensar que não valem nada, que é besteira, mas que às vezes são tão costumeiras que nos faz diferentes no sentido daquilo que Deus deseja como pessoas que estão nesse processo de conversão. Coisas tão pequenas, né? Aí somente se abrindo a esta graça de Deus. E nós contamos com a força de Deus nessa caminhada, não estamos também abandonados. Deus nos acompanha, o seu Espírito está em nós a nos conduzir, né? Nós fomos lavados nas águas do batismo do pecado e fomos chamados a, de fato, na caminhada, crescermos, procurarmos estar sempre crescendo nesta virtude da santidade, né? Nessa comunhão com Deus. E no batismo fomos lavados e recebemos o Espírito que deve nos conduzir. Inseridos nessa realidade humana, nós, os batizados, tivemos o nosso pecado lavado pela água, mas não tivemos a isenção da inclinação para o mal. E todo mal é um pecado, gera um pecado, é um pecado, né? E por isso o cristão é chamado a se converter cada dia, a fazer o esforço, né? A vinda de Jesus ao mundo com esta missão é fruto do amor e da misericórdia do Pai, que desde o início não quer a morte do pecador, mas quer que o pecador se salve. Já a experiência do dilúvio, na primeira leitura, não podemos encarar como um castigo de Deus para destruir os pecadores. Não era, né? O autor sagrado se apropria deste acontecimento que não aconteceu para prejudicar universalmente os pecadores, para justamente dar uma catequese no sentido de que Deus não quer a morte dos pecadores, quer a salvação. E por isso que a arca, a água, simboliza o mergulho no pecado, o mergulho do pecador na água, que abandona esse pecado e que sai desta água renovado, transformado.
Aí Deus faz uma aliança com Noé, ou com o seu povo através de Noé, e a história se explica a partir de Noé como homem aberto e obediente ao Senhor, naquilo que Deus pede dele. Então ele é símbolo de um povo que é chamado a escutar a Deus, a obedecer a Deus na caminhada, né? E olhando para essa realidade de Noé, como de tantos outros que escutaram a Deus, podemos às vezes pensar, como é que Deus nos fala nos tempos de hoje? Como é que Deus nos chama, que Deus nos conduz, que pede algo de nós, né? Certamente Ele não vai aparecer a nós assim, ou não vamos escutar a sua voz, talvez como Moisés escutava no deserto, na montanha, mas Deus vai nos dar sinais da sua presença na nossa vida, na nossa caminhada. Ele vai colocar algo da nossa vida e na nossa caminhada para que possamos perceber sua presença, o seu chamado, a conversão ao seu seguimento, a abertura para que os projetos de Deus que Ele veio realizar possam se cumprir na vida. E Ele, Deus, na pessoa do Filho, é aquele que se preocupa com o bem de todos, né? De todos. E essa graça que Deus realiza na vida humana por amor, Ele mesmo depois interagindo com o seu povo por meio do seu Filho, Deus vai atingir uma realidade impensável, né? Por isso que São Paulo faz referência à realidade do credo que nós professamos, que diz: Jesus desceu à mansão dos mortos. O Catecismo da Igreja vai dizer: Jesus desceu aos infernos, para se referir ao seio da terra, né? E aí o Espírito que conduz Jesus ao deserto, conduz Jesus morto, mas ressuscitado ao seio da terra, como uma forma de, com a sua missão, resgatar os mortos que também no tempo de Noé, os pecadores, foram desobedientes a Deus, em todos os tempos. A sua descida ao túmulo e a sua ressurreição é para salvar os pecadores, também aqueles que foram rebeldes, né? Aqueles que foram desobedientes ao Senhor em todos os tempos na história, na realidade, né? Nós somos conscientizados desta realidade, daquilo que o Senhor pede de nós, e assim somos convidados nesta quaresma, então estarmos de fato caminhando para Jesus, para Deus. Estarmos assumindo a nossa condição de lavados, de purificados, de abertos à palavra e à graça de Deus. Não nos assemelhando àqueles que foram rebeldes, que se distanciaram do Senhor, que não quiseram escutar o Senhor. Jesus, no deserto, é aquele que age em comunhão com o Pai. Nós, no deserto da quaresma, somos convidados em todas as situações, também diante das situações em que Satanás possa se aproximar, estarmos fortalecidos na graça de Deus, para com ele sermos vitoriosos e vencedores do mal. Isso não poderá acontecer se não houver o esforço da pessoa. E não pensemos que o mal é somente algo grandioso, que fazemos grande como matar uma pessoa. Não, não é. Falar mal das pessoas, né? Tantas coisas pequenas que a gente pode achar que é pequena, mas que quando acontece a partir de nós, gera um mal tão grande na comunidade, na vida do outro, gera um desconforto, né? E nós, como estes cristãos lavados pelas águas do batismo, chamados pelo Senhor para uma vida nova,
impulsionados pelo mesmo Espírito que conduziu Jesus ao deserto, que nos conduz na caminhada da vida, no deserto quaresmal, no deserto de cada dia, onde Satanás aparece, possamos estar nos fortalecendo no Senhor, encontrando o Senhor como esta força encorajadora, que nos faz resistir às tentações do mal, para não sermos mal com o mal, não produzirmos o mal, mas para sermos como Jesus, vencedores e conquistadores da vitória que Ele conquistou em nosso favor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Unamo-nos em oração diante da face misericordiosa de nosso Pai e supliquemos: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Deus de misericórdia, assiste a vossa Igreja em sua missão pelo mundo e fazei que deseje sempre mais a vossa palavra. Nós vos pedimos. Senhor, tende piedade de nós. Convertei-nos de todo o desejo de poder, de toda sedução das posses e do vão prazer. Nós vos pedimos. Senhor, tende piedade de nós. Por esta campanha da fraternidade ecumênica, fortalecei-nos com o dom do vosso Espírito de unidade, para que as igrejas sejam testemunha de paz. Nós vos pedimos. Senhor, tende piedade de nós. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus o proteja, lhe dê saúde e inspiração para conduzir a Igreja e para confirmar-nos na fé neste tempo propício da Quaresma, nós vos pedimos. Senhor, tende piedade de nós. Por todas as pessoas que se sentem sozinhas nos seus combates em prol da fé, para que Deus lhe dê o dom da fortaleza que nos permite vencer o mal, nós vos pedimos. Senhor, tende piedade de nós. Escutai, Senhor, as orações do vosso povo. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos passar para a parte do ofertório, de acordo com as orientações que nós estamos tendo. Nós pedimos que ninguém saia do seu lugar para colocar a oferta no cofre. No final da missa, quando for sair, a cestinha vai estar aí perto do álcool em gel, e aí você coloca a sua oferta, em seguida higieniza as suas mãos, né? Então permaneçamos no nosso lugar para vencer esse momento do ofertório, ofertando o coração e a vida a Deus. E também no momento da comunhão, não precisa sair do lugar, permaneça onde está, e o padre e os ministros vão dar a comunhão aí no local onde você está. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a
as fontes, nos recordam a tua justiça, que nos levam a um novo horizonte, Senhor da vida. Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelas bênçãos qual chuva torrente. Tu fecundas o chão desta vida, que abriga uma nova semente, Senhor da vida. Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição, Senhor da vida. Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal. Desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva. Enquanto esperamos a plenitude eterna, com os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que
que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Francisco e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Gilberto, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Feliz aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho, mas encontra seu prazer na lei de Deus e medita dia e noite sem cessar. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada
ela sempre dá frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho, pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Feliz aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho, mas encontra seu prazer na lei de Deus e medita dia e noite sem cessar. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Oremos.
Ó Deus, que nos alimentastes com este pão, que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai da vossa boca. Por Cristo nosso Senhor. Temos aniversariantes hoje, né? Hoje é o seu dia, Fatinha? É hoje, né? Tem mais alguém fazendo aniversário hoje aqui? Então, vamos cantar, né? Os parabéns para a Fatinha neste dia do seu aniversário, né? Fatinha Holanda, né? Parabéns pra você. Sem palmas, né? Esta data querida, Sem palmas. muitas Felicidades, muitos anos de vida, que Jesus abençoe esta nossas irmãs, que Maria os guarde dentro do coração. Muito bem. Deus abençoe com muitos anos de vida, saúde e paz, né? Diante dessa realidade que estamos vivenciando da pandemia. Estamos sobre um novo decreto do governador Camilo Santana, e a partir do novo decreto de Camilo saem as orientações do bispo Dom Gilberto para a diocese antes de ontem, né? Por isso, hoje nós começamos a missa mais cedo, obedecendo a orientação dessas orientações do bispo, baseada no decreto do governo, que diz que a partir das 20 horas não pode haver eventos em lugares públicos, né? Então, por conta disso, o bispo nos orientou que a missa tinha que terminar antes das 8 horas, das 20 horas. Então, para terminar antes das 20 horas, a gente tem que estar iniciando a missa às 18h30. Isso foi acho que antes de ontem, né? Por isso que não deu tempo de avisar todo mundo. A gente colocou aí nos grupos da paróquia, das pastorais, na esperança de que as pessoas dos grupos compartilhassem com outras pessoas, para que ficassem sabendo do horário da missa hoje, né? Então, tanto na quinta-feira, no domingo como na quinta-feira, a missa terá início às 18h30, para terminar antes das 20 horas. Nós vamos fazer um esforço para chegar mais cedo, né? Para iniciarmos exatamente às 18h30 e terminarmos antes das 20 horas. O decreto alarga também, restringe, aliás, mas ainda a questão do distanciamento, né? Que pedia 2 metros, distanciamento de 2 metros quadrados, agora está pedindo 7 metros, né? Mas é uma realidade que se adapta, né? É uma proposta que se adapta a cada realidade de cada paróquia, de cada município, onde as coisas estão mais críticas, os cuidados têm que ser redobrados, né? Por isso, essa forma como estamos a agir hoje em relação ao ofertório, ser no final da missa, como também a comunhão ser aí no lugar onde os fiéis estão, justamente para obedecer a esses critérios, essas orientações que o bispo nos passou, né? E tem outras que a gente vai se adaptando, né? Graças a Deus a realidade aqui na cidade não é tão crítica, né? Aqui no nosso município, mas estamos cercados de perigo, né?
Aqui na Diocese de Cajazeiras, o bispo suspendeu as missas com o povo novamente. Não tem missa com o povo, né? Bem aqui em Santa Helena, só uma missa no domingo de manhã, online, sem ninguém, por conta do crescimento do vírus, né? A Covid-19 cresceu muito em todos os lugares. Nós precisamos redobrar nossos cuidados, não só na igreja, mas aonde estivermos. Estamos aí, às vezes, convivendo ou encontrando pessoas que vão e vêm, que viajam, né? E aí é perigoso. Então, que a gente tenha esse cuidado. Que a gente espalhe isso por aí, essas orientações que estamos dando, como também a questão do uso da máscara, preciso termos cuidado. A gente vê muita gente pegando na máscara aqui na frente. Ó. Perigoso. Se você tiver com o vírus, tá aí o vírus. Se alguém chega perto de você contaminado, pode contaminar a sua máscara. Então, o certo é segurar nas acho que é alça, né, o nome? Aqui, né? E tirar e levar aí, levar o rosto assim, né? Sem pegar no meio dela, porque aí fica complicado, fica perigoso se ela estiver contaminada, então as pessoas se contaminarem, né? E não é permitido o ingresso dentro da igreja de pessoas sem máscara, né? A gente sabe disso. O bispo mais uma vez reforça essa orientação de não deixar entrar alguém que venha sem máscara, né? Vez por outra, às vezes eu não vejo, mas tem alguém aí que diz, vez por outra aparece alguém na missa sem máscara. E aí as pessoas que nos ajudam na celebração estão orientadas para ir até a pessoa, pedir para ela colocar a máscara. Se ela não quiser, aí vai ficar complicado, né? Porque precisamos obedecer, estamos sobre um decreto que impõe multa, e vier uma multa, quem vai pagar o pato é o padre, né? Então a gente pede muito a compreensão de todos nesse sentido. Vamos ver se a gente consegue ter pessoas nas portas antes de começar a missa, orientando a entrada na igreja, o assento nos bancos, né? 2 pessoas por banco. A gente tem um cuidado um pouquinho com a aglomeração lá atrás, né? Sempre para ajudar nesse sentido. Aí agradecemos a compreensão de todos nesse sentido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Agradecemos a presença de todos, a equipe celebrativa, aos irmãos e irmãs que rezaram conosco via Facebook da paróquia. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São Francisco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Feliz semana a todos, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.